Olá, eu sou Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu vou falar com vocês sobre como alcançar o seu primeiro milhão. Primeiro milhão é um número muito mágico, né? Isso surgiu lá nos Estados Unidos, todo mundo falando a respeito do primeiro milhão de dólares. Aqui no Brasil, a gente fala o primeiro milhão de reais, que apesar de valer bem menos do que $1 milhão, ainda é muito dinheiro. E todo mundo, né, tem esse número mágico na cabeça. Poxa, como que eu alcanço o primeiro milhão? E todo mundo fala, né, o primeiro milhão é o mais difícil. Então é aquele que tem que ser realmente o número mágico, porque depois a coisa fica muito mais fácil. E eu vou mostrar para vocês por quê. E aí o que eu já falei aqui milhares de vezes é que tudo começa pelo seu orçamento, onde você vai conseguir controlar os seus gastos e você vai conseguir guardar ali uma quantia por mês. A questão, e o Warren Buffett fala muito isso, para quem não conhece, é um dos maiores investidores de todos os tempos, ele fala que o problema das pessoas é que as pessoas não querem enriquecer devagar. A gente quer um grande lance de sorte, a gente quer o bilhete de loteria. Só que depois de um tempo a gente percebe que se a gente já tivesse começado, a gente já estaria rico, milionário hoje. E mesmo assim a gente preferiu gastar todo o tempo tentando um grande lance de sorte. Então, eu queria mostrar para vocês aqui que, na verdade, o mais importante quando eu quero acumular dinheiro é, na verdade, quanto tempo eu estou investindo e não quanto dinheiro. O que pode parecer um contrassenso, mas é assim que funciona na verdade. Por quê? Eu tenho um número mágico, que é o número de R$300, que eu considero um número, sim, difícil de se guardar, R$300 por mês, mas ele não é necessariamente impossível. Como se eu falasse, por exemplo, guardar R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, eu estaria falando de uma pequena camada da população que consegue fazer isso. R$300, não estou dizendo que é todo mundo, de jeito nenhum, principalmente num país como o Brasil, mas já se torna mais possível. E o que eu gosto de mostrar é que depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, depois de 10 anos, eu vou ter acumulado aqui aproximadamente R$70 mil. O K quer dizer 1.000. Todo mundo olha e fala assim, nossa, mas 10 anos me sacrificando e eu acumulei só R$70 mil? O começo é devagar mesmo. Depois, em 20 anos, eu chego aqui em aproximadamente R$300 mil. Tudo bem, Lucas, já melhorou, né? Nos últimos 10 anos eu acumulei 230 mil, enquanto naqueles primeiros 10 eu tinha acumulado só 70, já está ficando bom. E quando eu chego no ano 30, eu tenho R$1.080.000. Ou seja, nos últimos 10 anos, eu juntei R$700 mil, sendo que nos primeiros 20 anos eu tinha acumulado só 300 mil. Ou seja, é uma coisa extremamente exponencial, ela não é linear, não é lógica, no sentido do cérebro da gente, que imagina, R$300 todos os meses, então 300 vezes X meses, não tem nada a ver com isso. Porque a gente tem o efeito dos juros compostos agindo aqui a nosso favor. Então, depois de 30 anos, eu consegui, guardando R$300 por mês, acumular R$1 milhão. E sabe o que é mais legal? Desse R$1 milhão, sabe quanto que eu tirei do meu bolso? Sabe quanto que foi de fato capital meu colocado? R$100 mil. Os outros R$900 mil foram juros que o banco me pagou. Me pagou por quê? Porque eu fui paciente. Me pagou porque eu deixei o dinheiro lá. Me pagou porque quando eu vi R$70 mil em 10 anos, eu não desisti e resgatei o dinheiro. E por isso, eu vou ter um patrimônio onde 90% desse patrimônio não saiu do meu salário, não saiu da minha renda, saiu de uma fonte totalmente passiva, que me custou o quê? Tempo. Só que eu tento contra-argumentar, para quem acha que 30 anos é muito tempo, que, gente, a expectativa de vida hoje no Brasil, principalmente se você não está nas classes mais baixas, aquelas assim D, E, F, né, você está ali na classe A, B, C, você está falando hoje de você ter uma expectativa de vida acima de 90 anos. A gente está falando que você vai gastar só 1/3 da sua vida acumulando esse patrimônio. E outra, ninguém disse que você precisa parar em R$300. Você pode começar com 100, chegar em 300, depois acelerar para 500.
mas o importante é você ser paciente. E aí, a questão é, mais vale R$300 a partir de hoje do que R$3.000 guardados todos os meses, começando daqui a 10 anos. Essa é uma boa notícia, porque a maioria de nós não tem capacidade de guardar R$3.000 por mês, e pode ser uma notícia um pouco desafiadora, porque a gente tem que se acostumar com a ideia de que a gente precisa pensar sim mais a longo prazo. E finalmente, de bônus, por que eu falei que o primeiro milhão é mais difícil? Porque, gente, eu fiz essa projeção toda aqui com a taxa Selic atual, tá? Um rendimento aí um pouco mais ou menos de 12% ao ano depois de imposto. Se a gente estiver falando desse mesmo montante quando eu chegar daqui a 30 anos, se eu estiver falando dos mesmos 12%, esse capital vai me render por ano R$120 mil. Eu estou falando que eu vou ter um salário mensal de R$10 mil sem mexer no meu capital principal. E se eu não quiser mexer, se eu quiser deixar ele quieto, eu chego no meu segundo milhão em 6 anos e meio. Ou seja, eu demorei 30 anos para alcançar o meu primeiro milhão. Mas o meu segundo milhão vem em 6 anos e meio. Não preciso nem dizer para vocês que o terceiro milhão vem em muito menos do que 6 anos e meio. Ele vai vir ali em torno de 3,5, 4 anos. E assim a coisa acontece. De maneira que se eu esperar e chegar a 50 anos, a gente já está falando de um patrimônio maior do que 5 milhões de reais. Tá? Sei o que muita gente está pensando e está falando, mas 50 anos eu morri. Acredita em mim, você não morreu. Então aí meus pais, super bem, super vivos, aproveitando a vida mais do que nunca, numa idade que com certeza eu já ouvi meu pai falar que estaria morto algumas vezes na vida. Ele não morreu, está pescando mais do que nunca e ele gostaria bem de ter 5 milhões na conta, mas eu não tinha condição de mostrar esse vídeo para ele 30 anos atrás, eu ainda era muito novo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham se sentido desafiados a buscar o primeiro milhão.